vida e prognóstico. Olá, meus amigos. Nosso tema hoje é: qual é o tema? Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de tudo. Quando Jesus se manifesta em sua ressurreição para Madalena, ele termina o diálogo dizendo assim para ela: vai e dize a meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então a minha questão é o seguinte: por que ele desmembrou meu Pai do vosso Pai, meu Deus do vosso Deus? Por que ele não disse: eu subo para nosso Pai e nosso Deus? Por que essa diferenciação? E se você analisar um pouquinho, se você pensar com mais calma, e se você investigar, aí demora um pouco mais. Jesus Cristo quase não usa o pronome nós. Ele geralmente se expressa na primeira pessoa do singular, eu. E você vai constatar que é muito mais frequente ele falar eu ou o sujeito oculto. Isso acontece porque Jesus Cristo confere a individualidade primazia no seu pensamento, na sua doutrina. Um pouquinho sutil, mas em segundo plano vem o próximo. E esse próximo começa do nosso corpo e se espalha pelo mundo, pela família, pelos amigos, pela comunidade e os colegas de profissão e assim, etc. Esse eu tem uma relevância muito grande no Evangelho e que parece ter ficado assim negligenciado por conta da valorização que eu entendo excessiva da caridade e os seus semelhantes. Resgatando o eu, nós podemos ver que em situações muito especiais, Jesus mantém essa postura de valorização do sujeito em si mesmo. Por exemplo, quando ele diz que a justiça divina, de certa forma, funciona dando a cada um segundo as suas obras. A justiça não se baseia na falta, no delito e tampouco na sua estirpe social, na sua formação, sua trajetória no mundo. A justiça vai avaliar o seu conhecimento, as suas crenças, os seus valores e o que você fez com isso. Não é a sua religião, nem a sua ideologia, é o que você fez com elas. Qual o bem que você desenvolveu em você mesmo e qual a sua contribuição no mundo a partir desse conhecimento, dessa crença, desse valor. Ainda acrescento que no cuidado que ele demonstra para com a criatura, chamando a atenção, fazendo com que ela tenha mais consciência de si, da sua importância de ser um filho de Deus, da imensa responsabilidade que isso acarreta. Tem um determinado momento que ele vai falar espontaneamente sobre o perdão. Ninguém perguntou nada, ninguém provocou o assunto. E antes de falar o que ele pensa sobre o perdão, ele diz assim: tende cuidado de vós mesmos. E ele fala então que se a pessoa que te ofendeu se arrepender e vier te pedir perdão, você vai perdoar-lhe. Se repetir e vier de novo pedindo perdão, você vai perdoar mais uma vez e assim o número de vezes vai aumentando, desde que a pessoa se arrependa. Mas é muito interessante que ele comece dizendo: tende cuidado com vós mesmos, o que algumas traduções da Bíblia resumem e substituem por acautelai-vos, ou olhai por vós mesmos, que me parece muito mais expressivo, muito mais digno de atenção quando você pega essa frase: tende cuidado de vós mesmos. Não saia por aí no mundo
perdoando a torto e a direito, porque às vezes a sua atitude precisa de uma reflexão. Você precisa ver se você dá conta, se convém. As pessoas, às vezes, que sofrem abuso, houve um desrespeito para com a confiança que ela depositou em alguém. Essa pessoa precisa de se proteger para não sofrer abuso novamente. Então, isso é só um exemplo de como o Evangelho é cauteloso conosco, no sentido de que a gente veja qual é a dimensão da nossa responsabilidade, porque somos filhos de Deus e temos os talentos divinos impregnados em nossa alma, e isso de uma forma tão inteligente que cada um de nós tem a sua identidade única no universo, de maneira que se dá valor, se dá o respeito, que é a dignidade, e não agir de uma forma que você sai completamente desse papel. E se você sair, você tem que ter uma razão profunda, uma razão justa. É o que nós vamos trabalhar então no nosso próximo tema, porque é preciso ter flexibilidade, e isso nós vamos admitir e vamos exercitar através da humildade. Um abraço, até breve, se Deus quiser.